Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do episódio em que me debruço sobre o livro da Patrícia com a própria, o Solo, uma viagem de 254 dias pelo Sudeste Asiático. Agora, como alguns de vocês já devem ter percebido, a metamorfose está a metamorfosear-se, e isso quer dizer que estou a experimentar assim novos formatos, nomeadamente este de ler um livro e depois esmiuçar um bocadinho, não só das histórias, mas também de alguns conceitos que vão sendo explanados lá. Acho que tem potencial para ser uma rubrica fixe. A semana passada o episódio foi altamente. E espero que tenham curtido e que curtam este aqui também. Fiquem por aí, pessoal. Vão curtir. Nunca te disseram, olha, eu adorava ir à Índia, mas eu acho que não ia saber lidar com aquela pobreza. Nunca disseram isso? Por acaso acho que não, mas percebo a cena. Mas não sei bem, porque eu senti que muitas vezes as pessoas diziam-me isso, tipo, vais ver pessoas pobres e coisas do género, não vais saber lidar, mas tu fazes esta parte, tu falas disto no teu livro da África, se não estou em erro, e eu também concordo que uma coisa é ver pobreza, outra coisa é ver miséria. E ser pobre é diferente de viver uma vida miserável. E miséria, eu acho que se calhar vi lives e não entrinhei neles, ou seja, eu não me recordo, eu vi, lá está, pequenos lives, mas eu não me recordo de ter, se calhar, conhecido alguém que realmente vivia uma vida miserável. E eu acho que as pessoas às vezes diziam-me isso, quando fores lá, vai haver cenas que tu não vais conseguir, vão-te bater, não vais conseguir ver, e eu sentia que era muito mais forte. Ou seja, eu até podia ver pessoas a pedir e não sei o que mais, mas eu sentia-me pior, se calhar, a vê-las de fora do que lá, porque lá sentia que podia fazer alguma coisa. Nem que fosse falar, conversar. Enquanto que em Braga, a ver isso no Instagram ou na televisão, não podia fazer nada. Enquanto que lá, estava a ver alguém que precisava de ajuda e tu em viagem tinhas um orçamento, também achei isso curioso. Sim, um orçamento para dar esmola. Como é que foi? Olha, isso foi uma história isso foi no Camboja. Para quem não sabe, no Camboja é muito comum haver esquemas de exploração de pessoas em termos de pobreza. Ou seja, imagina um gajo no supermercado. Isto aconteceu porque uma mulher me veio pedir dinheiro para leite para o filho. E eu no Camboja estava sempre a ver pessoal a pedir, inclusive a crianças e cenas do género. E aquilo estava-me a custar um bocado porque eu pensava, foda-se, tenho dinheiro para dar aqui e não tenho tipo €1 para dar a esta pessoa, sendo que uma ordenada mínima aqui são €100. O que é que me custa? Claro que me custava a minha viagem, mas também uma pessoa fica a pensar, e o qual a tua viagem é que é importante para, não é? Pronto, aqueles tipos de pensamentos que a pessoa tem. E eu defini um valor que era fixe eu dar, que eu conseguia continuar a viajar, mas ao mesmo tempo que me permitia ajudar alguém, que era €1 por dia. Então comecei a dar €1 por dia. E estava no Camboja quando percebi que por trás das pessoas que pedem há muitas vezes um esquema. E nesse caso o esquema era a senhora pedia leite para o bebê e basicamente havia tipo o dealer, que era o dono do supermercado, que põe ao pessoal a pedir leite para o bebê, as pessoas levavam a pessoa ao supermercado, a pessoa comprava mesmo, pagava, estás a ver, tipo não davas esmola, compravas, o leite custava tipo €15, que é um valor muito alto para o Camboja. O dinheiro ficava para o senhor do supermercado e o senhor do supermercado dava tipo 50 cêntimos, tipo o equivalente a um dia de trabalho às pessoas que estavam a pedir, percebes? E depois isto bateu-me um bocado, fui pesquisar um bocadinho sobre mendicidade e sobre dar ou não dar, se era bom ou se não era. Acho que até foi aí que devo ter chegado ao altruísmo eficaz. E depois também percebi que, imagina, por cada criança que está na rua a pedir esmola é menos um dia de escola que tem e está na rua porque é mais sensível os turistas darem dinheiro a uma criança do que darem a um adulto. E portanto pensei, se calhar estar a dar estes euros pode não ser a melhor maneira de ajudar. E então pensei, vou continuar a contar esses euros até o final da minha viagem e no final vou tentar dar a instituições que eu conheça e que eu possa acompanhar. A ideia inicial era dar, imagina, tive 30 dias no Myanmar, dar a uma associação no Myanmar. Tive 60 na Indonésia, dar €60 a uma da Indonésia. Só que depois nem sempre foi fácil descobrir associações em quem eu podia confiar e que eu podia seguir e acompanhar, porque pronto, tinha esse objetivo, tinha esse desejo. E acabei por dar a outras noutro sítio. Mas depois também pensei, ajudar alguém na Indonésia também não é ajudar igual a ajudar alguém no Quénia.
E depois não foi bem assim, mas acho que o propósito final foi Sim, claro, claro. E falando da perspectivização que uma pessoa pode ter quando está em viagem, tu tiveste aqui uns apontamentos que eu achei interessantes e quero que tu me digas se eles são contraditórios ou não. Porque aqui tu falas muitas vezes, a ocidentalização que os viajantes levam consigo. Dizes, vale a pena também questionar, é realmente importante comer com talheres? Ou é assim tão pouco higiênico comer com as mãos? E se por outro lado incitássemos as pessoas a lavarem as mãos antes de comer? Talvez esta atitude intermédia permita manter um hábito cultural ao mesmo tempo que assegura a higiene dessa população. Na Índia, comer com as mãos faz realmente parte da cultura. É muito comum utilizar as mãos para comer, mesmo nas famílias mais abastadas. Tal prática não significa, portanto, pobreza. Não sei se estou certo ou errada, mas acho importante refletir sobre esta possível ocidentalização inconsciente que acontece quando viajamos para países emergentes. Pessoalmente, tenho sempre medo de tentar fazer passar as minhas ideias de uma forma excessiva. E depois, e ao mesmo tempo, dizes aqui, uma incongruência. naquela noite, mas eu percebo e gostava de te ouvir a integrar e a explicar. Naquela noite, cada um deles, que eram os alunos a quem tu estavas a dar aulas no Laos, talvez? Sim, Laos. Naquela noite, cada um deles saiu da sala com uma palavra escrita no braço. Fosse, porque eles não podiam apontar num papel, achou? Sim. Fosse homossexualidade, democracia ou liberdade. Gosto de acreditar que levavam tatuada a chave para um mundo mais livre e justo. Faltava-lhes descobrir o que isso era. Assim que deixamos a escola, rumo à instituição, a Fá perguntou a uma das voluntárias se ela era lésbica. Apeteceu-me esganar. Percebe onde é que eu estou? Onde é que eu vou? Posso? Sim, força. Essas duas partes foram a propósito do voluntariado que eu fiz no Laos. Eu não sabia antes de ir para o Laos que o Laos era uma ditadura. Eu vivia num sistema de totalitarismo. E portanto eu devo dizer isto, viajar também me tornou muito, fez-me uma pessoa mais consciente do ponto de vista político e social. Eu antes de viajar não sabia o que era política e não queria, sei lá, eu estava bioquímica, sempre estudei ciências, e eu queria saber, queria aprofundar-me em cenas objetivas e pragmáticas e tudo que fosse do mundo subjetivo e das opiniões e das ideias, estavam um bocadinho longe de mim, e viajar tornou-me mais consciente nesse aspecto, e esse voluntariado no Laos em particular foi muito importante, porque eu percebi... Já agora diz o que é que estavas a fazer? Eu vivia numa tribo, perto de uma tribo, e aquela era uma associação reconhecida pelo Estado, onde nós dávamos aulas de inglês, ou seja, os miúdos tinham uma escola normal, mas a escola normal era uma porcaria. Os professores eram laosianos, só que a tribo onde nós estávamos era uma tribo Hmong, que há web pessoal que faz estas viagens e que vê este pessoal Hmong, vai para tribos Hmong, sobretudo no norte do Vietnã. Mas esta tribo também está espalhada no norte da Tailândia, no norte do Laos, e era o caso deste pessoal. E então imagina, eles falavam Hmong, mas os professores eram laosianos, eles também falavam laosiano, mas os miúdos pegavam, eles sofriam um bocadinho de preconceito, e então, tanto quanto nós sabíamos, a escola era um bocadinho treta, porque eles andavam 12 anos na escola, mas acabavam por não saber nada, e na verdade os miúdos que nós tínhamos, eu tinha uma das minhas turmas, era a turma mais velha, 12º ano, para tu teres uma ideia, no 12º ano estes miúdos sabiam fazer uma média. Ou seja, 12º? Sim, ou seja, andaram 12 anos. Uau. E... Uma média? A média entre dois números, ou seja, tu perguntas o que é que eles andam lá a fazer. E então, a nossa função era dar aulas de inglês. A média é assim, 10 mais... Pronto, não era muito fixe, e como o Laos era um país que vivia numa situação política complicada, as associações, para poderem dar aulas, para poderem entrar em contacto com as populações, tinham que responder a uma série de requisitos. E, portanto, a nossa associação estava acreditada, mas nós não podíamos falar de religião, não podíamos falar de política, não podíamos falar de desporto, nem de futebol, e tínhamos que usar, não podíamos usar maquilhagem, tínhamos que usar o cabelo preso, uma série de regras. E eu percebi que, a primeira parte que tu fizeste tem um bocadinho a ver com aquela coisa do voluntariado, por vezes, ser um bocadinho a ocidentalização, porque uma pessoa vai para lá com a ideia de que eu vou ensinar e eu vou mostrar como se vive, e tu vens de um mundo onde tu nem sequer consegues perceber bem quais é que são os problemas daquela comunidade, percebes? Tu podes ir para lá a querer ensinar inglês e na verdade o que eles precisam é que tu construas um poço para aceder à água, porque antes de saber falar inglês é fixe ter água, percebes?
Ou E, seja, desculpa interromper-te, mas e às vezes tu constróis um poço e, como não estás consciente de um sem número de variáveis, exatamente. acaba por ser contraproducente para toda a população. Sim, Exato, ou seja, eu acho que fazer voluntariado é bom e dentro disto pode abrir um rol de discussões, mas pronto. É fixe e acho que é uma cena que deve ser feita e bem-vinda, mas acho que também deve haver este exercício de consciência de qual é a pessoa que eu quero ser quando estou a fazer voluntariado e ter sempre presente o exercício de onde é que saberes ouvir mais do que aquilo que se calhar queres fazer. Percebes? Ter sempre este cuidado, ter esta atenção. E isto vinha muito, lá está, nós éramos um grupo de 20 e tal pessoas, todos ocidentais, maioritariamente franceses, porque o Laos foi um país, foi uma colónia francesa, e portanto todas as instituições assim maiorzitas têm como base a França, e nós éramos um grupo de miúdos que estávamos a fazer voluntariado, não era muito voluntarismo lá, havia lá pessoal que só ia para o Laos e ficava no Laos tipo um ano naquela instituição lá a morar, o que me leva a crer que o pessoal não ia para lá, e se calhar quem era eu, porque eu estive lá 2 semanas a fazer voluntariado e fui-me embora. E a maior parte das pessoas ficavam lá meses e meses e tentavam mesmo dar aulas e fazer um exercício consistente. Mas eu perguntava-me sempre até onde é que nós podemos ir, porque nós morávamos numa casa e nessa casa, imagina, a casa ficava para aí a 10 minutos da aldeia, mas nós morávamos com 4 miúdos do 12º ano que nós queríamos que eles fossem para a universidade. E portanto, eles tinham que fazer exames de aptidão para irem para fora do Laos se fosse possível. E então, por opção, como havia essa possibilidade, eles moravam connosco para eles também começarem a desenrascar-se melhor no inglês, a aprender se calhar certas nuances que iam ser importantes, porque a morares numa aldeia tão fechada como a deles era muito difícil. E depois, portanto, havia esse exercício meu de, já que eles estão aqui a morar connosco e estão tão embrenhados, eu não quero que seja demais. E posso-te contar um episódio engraçado que foi, houve uma altura que era um dia de folga, uma cena assim que nós tínhamos, e nós decidimos fazer pizza. Porque os meus vão adorar, nós estamos aqui fornos, vamos fazer pizza. Ficámos a montar naquela ideia uma semana e imagina o que é, no meio do Laos, numa vila sem nada, encontrar ingredientes para pizza, nomeadamente queijo. Foi um drama, o pessoal foi andar aí de carro e não sei o que mais, e a cena mais queijo, próxima. Mussarela. Sim, mussarela, não havia, Sim, como era óbvio. O que encontraram mas há foi... bué de búfalos lá, não há? Ou bisontes. Há ali tipo uma vaca muito específica sim, de lá. Búfalo, mas se calhar não comem, estás a ver? E então, imagina, nós comprámos aquelas fatiazinhas de queijo que se usava antigamente, quando era antigamente, se calhar agora não se usa, que são assim umas tipo de queijo flamingo. Sei, tu abres. Exatamente. Antigamente tipo há 10 minutos. Mas pronto, encontramos isso. Não, era tipo vache que ri, a vaca que ri, uma cena assim do género. Foi francesa, lá está. Foi a única cena que nós encontramos. E fizemos pizza, uma com ananás, para quem gostasse, outras com outras coisas, não havia fiambre, nada disso. Gostei da maneira como tu corrigiste. Ananás, para quem gostasse, calma. Cá tipo um meme na net que aparentemente quem gosta de... Quem gosta de pizza de ananás morreu. Pronto, fizemos assim tipo várias pizzas e foi hilariante porque os miúdos odiaram. Sério? Também pizza com vaca que ri. Sim, também é verdade. Mas isto foi um exercício fixe para nós porque nós estávamos a querer fazer uma cena que para nós era fixe, mas para eles não era. Eu tenho fotos deles a comer, a fazer uma cara horrível, a dizer que preferiam noodles. Isto para mim foi um exercício nesse sentido de ocidentalizar. Nós estávamos Pensavas que estavas a fazer uma grande coisa. altamente e não estávamos, eles odiaram. Mas depois tem a outra parte, que foi a segunda parte que tu leste, que veio porquê? Porque lá está, o Laos é um país, é uma ditadura, onde as pessoas não têm liberdade de expressão, mas o que me custou a mim perceber foi que as pessoas não sabiam que não tinham essa liberdade. E o Laos é um país particular porque, eu acho que poucas pessoas sabem, mas ele foi o país mais bombardeado do mundo na guerra do Vietnã. E foi o país mais bombardeado no mundo, por sempre? Área. Sim, Uau. sempre. E é muito comum, número de bombas por área? Sim. Uau. E é muito comum, por exemplo, uma cena para turistas que lá vão, não é aconselhável fazer os trilhos porque é muito possível, é na detonação de bombas. Todas as semanas acho que há uma bomba que é detonada, mais ou menos. Uma cena assim do género, uma estatística qualquer. E o que me chocou a mim foi perceber que estas pessoas não têm a liberdade, mas não sabem que não têm. E estão longe de saber. Porque se elas não souberem falar inglês e falarem apenas o laosiano, não vão conseguir nunca perceber isso porque não há telemóveis em laosiano. Tu chegas ao Google Tradutor e queres pôr laosiano e não existe. Se tu não souberes inglês, nem sequer consegues digitar num computador. Não existe laosiano no Google Tradutor? Acho que não. Ou Eu não uma vez fui ver e não havia. Não sei se entretanto já há. Uau. E isto fez-me pensar, tipo, fogo. Realmente aprender inglês ali é quase a chave para o conhecimento. É quase, não quero dizer a chave para a liberdade, porque lá está tu a ocidentalizar e tu a dizer que a liberdade é que é fixe,
Podem achar que sim. E é. Pronto, exato, e é. Mas para mim o inglês, eu percebi mesmo o quão era crucial aqueles miúdos saberem falar inglês e o quão era tipo uma vantagem enorme eles poderem ter a capacidade de ir, se uma coisa tão simples, que viram um telemóvel e perceber o que é que se passa no outro lado do mundo. Porque isto é fácil quando tu vives num país que tenha um alfabeto igual ao nosso, mas quando tu vives num país que não só é diferente, como é tão diferente que não consegues, que não existe telemóveis com teclas no oceano, percebes? Pá, isto fez-me pensar no como aquelas pessoas vivem mesmo num ambiente sem nada e se calhar elas não sabem que montes de coisas existem, há montes de possibilidades para a vida que elas têm. Eu lembro-me que nós lá tínhamos um miúdo na turma dos mais velhos, que era o melhor aluno, que ele tinha engravidado uma rapariga e deixou de ir às aulas na semana em que eu entrei ao trabalho. Na semana em que eu comecei a dar aulas. E estava toda a gente na associação tipo, super chateada e revoltada porque ele tinha mesmo possibilidades e os miúdos no final iam fazer um exame e iam estudar para Bangkok se fosse possível, se tivéssemos dinheiro para pagar, e aquele era um daqueles que de certeza que ia entrar e tinha a vida toda, pá, não quero dizer destruída porque não é propriamente uma vida destruída, mas pelo menos uma vida sem possibilidades por causa disso. E então na última aula que eu tive com os miúdos mais velhos eu tomei a liberdade de falar todas as coisas que eram proibidas de falar e de lhes explicar o que era homossexualidade e eu lembro-me deles dizerem ei, a professora é impossível, isso não se faz, quer dizer que mais. Mas se calhar houve um puto lá que estava calado e não disse nada. Exato. E percebeu que... Exatamente, e foi o que eu disse, se calhar aqui na lei há pessoas assim e há homossexuais e vocês não sabem, mas existe. E expliquei, sei lá, o que era o aborto, o que era viver num país democrático. Eu lembro-me que houve uma altura em que nós fizemos uma carta, um exercício que eles tinham era escrever uma carta com tipo, para onde é que eles gostavam de morar se pudessem, estás a ver? Para que país é que iam fazer uma viagem. E a maior parte deles dizia França, porque era o que conheciam dos voluntariados, e houve um que disse Vietnã, porque no Vietnã ia ser rico, porque a moeda de Vietnã é das únicas moedas no mundo que é mais fraca que a da oceana. Então o miúdo ficou com aquilo, estás a ver? E eu achei, e às vezes quando fazemos estes exercícios de dar um bocadinho de liberdade criativa e dos miúdos começarem a escrever sobre os desejos deles, é que tu pensavas no quão as possibilidades deles eram balizadas. E isso gostavam. Sim, nós... E ainda hoje gostamos muito de aceitar isso. Nós temos, em vários aspectos, as sociedades não são todas iguais e as sociedades não têm todas o mesmo valor. É como, eu diria que é um bocado como, olha, agora ia ser preconceituoso e vou assumir que nunca jogaste FIFA ou... Não. Pronto. Por acaso. Quando tu vês um jogador, ele tem tipo umas barras em que tem a velocidade e a resistência, a qualidade de passe e coisas assim. Eu acho que há várias culturas, por exemplo, a esmagadora maioria dos países de cultura árabe, em que a simpatia para com o grau de qualidade de anfitrião é tipo a 100%. Eu acho que em Portugal é pai 40 e na Noruega é pai 20. Nós achamos que os portugueses são sempre hospitaleiros, mas isso é só comparando com outros europeus. Isto para dizer que cada cultura tem as suas valências e os seus defeitos. E às vezes o pessoal ocidental como nós quer ser bué da fixe, acaba por ser bué da crítico do Ocidente e tem, como o Tomás no meio ia bem, uma espécie de homoculturofobia. E isso não é verdade porque nós temos realmente aspectos muito positivos na nossa cultura e um deles é a liberdade e outros também subjugados ao tema dos direitos humanos. E se calhar uma pessoa estar tão focada em não ter nenhum tipo de influência sobre aquelas pessoas porque tem medo de estar ali no seu high horse a ocidentalizá-los, se calhar isso também não é o melhor. Não é o melhor, por isso eu percebo bem as suas atitudes. Sim. Porque não há nada de bem intrinsecamente em comer-se com as mãos ou não. Claro. Mas se calhar há algo de bom intrinsecamente em alguém ser mais aberto perante a homossexualidade, por exemplo. Exato. Ao mesmo tempo, se calhar para nós é óbvio porque os próprios valores em si são óbvios. Se calhar um oceano, os pais daqueles filhos não podem não gostar tanto, e se nós quisermos ir ali mesmo ao limite do relativismo moral, depois também acabamos por não fazer nada. Mas nós também não queres não fazer nada e não queres, acho eu, ser absolutamente relativista moral, porque senão a vida torna-se nihilista para um ponto longe demais em que as coisas fixes perdem, não é?
são estas questões, eu acho que estas questões passam sempre por ti quando estás a viajar. E principalmente quando estás a viajar em contacto muito forte com as comunidades. E eu acho que este exercício é muito bom. Claro que eu hoje não tenho uma resposta e ainda hoje não consigo, não é por ter passado por essa experiência que eu hoje consigo dizer isto é o melhor a fazer, ou fiz bem ou fiz mal. Ainda hoje tenho sérias dúvidas de que não tenha feito, percebes? Mas acho que é enriquecedora a mesma de qualquer das formas, porque pelo menos fez-me pensar e fez-me tomar aqui alguma posição. Sim, e também às vezes quando uma pessoa se predispõe a ter uma conversa potencialmente interessante acerca de temas como esses, às vezes também pode aprender qualquer coisa. É isso. Tipo, às vezes tu podes estar ali em termos de aceitação da humanidade da outra pessoa, parece um bocado difícil haver algo relativo nisso. Mas noutros temas acerca dos quais eu tenho uma opinião clara, mas que acho que não são em si tão claros, como por exemplo o aborto ou assim, uma pessoa pode acabar por ter uma conversa que também acrescenta algo para nós. Um dos teus últimos países, acho que foi a Indonésia, não foi? Tipo, a Indonésia foste depois para o Nepal, penúltimo. E lá acabaste por fazer também, e aqui se calhar recuperando aí esse tema da homoculturofobia, tu costumas ir à missa aqui? Não. Mas na Indonésia foste... Fui. Obrigada, quase. Conta-nos aí essa história um bocado. Isso foi um episódio que aconteceu na Ilha das Flores. E a Ilha das Flores é uma ilha da Indonésia que tem a característica principal para nós portugueses, é que ela foi colonizada por portugueses, uma parte dela. Acho que é a parte este da ilha. E, portanto, tudo o que lá tem a ver com a religião cristã, porque a Indonésia é o país com mais muçulmanos no mundo, portanto ele é predominantemente muçulmano, tirando ali a parte de Bali. E também há uma parte cristã que foi, não só pelos portugueses, porque depois houve outras colónias, mas na Ilha das Flores foi por cultura portuguesa. E eu, na altura, nem sabia bem disto. Sei lá, sabia que as flores, se calhar, o nome, não é? Podia ter a ver com Portugal, mas pronto. E então fui lá parar e eu era assim um bocadinho... Eu não tinha assim muito arcabouço e também não pesquisava muito sobre as coisas. Então eu fui ter um sítio e reservei um hotel num sítio que afinal não era fixe, ninguém ia lá parar. E afinal aquilo só tinha um hostel. E afinal o pessoal chegava lá e apanhava logo transportes para o sítio fixe, estás a ver? Que era o vulcão do Kelimutu, acho eu. E eu, como era assim meia tanza, fui logo reservar um hotel, nem pensei, e depois é que percebi, onde é que está toda a gente? E fiquei lá sozinha. E depois estava no hostel, que era o único, e estava lá uma senhora que também pouca gente falava inglês. Essa senhora falava, era guia turística, e estava lá a servir de apoio caso a senhora do hostel que não falava inglês precisasse. Estávamos a conversar, eu disse-lhe que era portuguesa e ela ficou tipo, és católica! E eu, és batizada? Sou eu, então és católica! E eu, ok. E isto foi na altura da Páscoa. E ela estava-me a dizer que eu, se quisesse ir para o Kelimutu, que era onde eu queria ir, só ia poder ir na terça-feira porque ia ser Páscoa. Então, tipo, sábado, domingo e segunda não havia transportes. E eu na altura fiquei, não sei o que mais, que seca, não queria ficar aqui estes dias todos. E depois acabei por não ficar, porque essa senhora, que era a Teres, acabou por me dar a moto dela para eu ir e voltar. Mas acabei por ficar lá um dia ou dois. E então ela disse-me nesse dia, olha, és católica, vai haver aqui uma missa para católicos. Como se houvesse uma missa. E não queres vir, não sei o que mais, nós íamos gostar muito. Ia ser um prazer muito grande. E eu, não tinha nada para fazer, não havia mais ninguém naquele hostel, era a única. Eu, ok, vamos. E depois acabámos por ir e foi a minha missa de Páscoa. A cena que mais marcou foi que, Portugal é um país religioso, mas não é tanto. Poucas pessoas vão à missa de Páscoa que tu conheças, e se fores, se calhar, uma igreja, ela não vai estar cheia. Lá não só a igreja estava cheia, como havia holofotes e colunas espalhadas pela rua toda para encher, porque não dava mais. Olha, se calhar a religiosidade de Portugal é como o nível de anfitriões dos portugueses. Posso explicar? Comparado com o resto da Europa, tipo com os ingleses e com os franceses e com os nórdicos, Portugal é um país bem religioso. E também é um país e também é muito hospitaleiro. Mas comparado com outros países, não é nada disso. E eu lembro-me que isso marcou-me bué, porque estava cheio de gente. E depois, uma cena fixe que a missa durou 3 horas, que acho que é mais ou menos comum nas missas de Páscoa. E uma parte fixe foi que eu lembro-me de estar lá e de estar a ouvir depois o som das mesquitas, porque também havia mesquitas.
E o pessoal tipo, que era árabes ia para um lado e os cristãos iam para o outro, e aquilo parecia estar tudo a coabitar e ser uma cena bem aceita. Depois vim a perceber que não era bem assim, e que eles não andavam à porrada entre eles, mas havia bué. Até eles perguntou-me qual é a marca de shampoo que usas aqui na Indonésia. E eu mostrei-lhe, ele, essa é o que os árabes usam. A dos católicos é esta. A dos católicos é esta. E qual é o teu cartão de telemóvel? E eu disse-lhe, tipo, qual é? Acho que era a Vodafone ou... Ele, essa é dos católicos, essa está bem. Fogo, ou seja, eles aceitavam, eles viviam, coabitavam super bem. Acho que se calhar não tinha. Eles coabitavam super bem e era engraçado estar numa igreja a ouvir uma missa e estar ali a ouvir o barulho das mesquitas, mas por outro lado havia estas coisinhas, tipo. Ninguém é perfeito. Yeah, e isso destruiu um bocadinho, porque eu tinha olhado para aquilo com um carinho. Mas pronto, depois estávamos nessa missa e foi dos momentos mais, se calhar mais fortes da minha vida. Porque a Indonésia, como eu te disse, tinha sido uma colónia portuguesa e então as pessoas aprenderam a rezar em português. A Indonésia não, Flores? Nas Flores, sim. Não a Indonésia toda? Não, a Indonésia toda. Se calhar mais uma ilha ou outra, mas que eu saiba pelo menos Flores. E do nada eu ouço um batulão de 500 pessoas a falar português e a cantar em português. E aquilo para mim foi tipo, estou a sentir o meu país no sítio mais longe. Acho que as Flores foram o sítio mais longe onde eu estive de casa, em termos de distância. E eu fui preciso vir tão longe para sentir Portugal. Porque eu já não sentia Portugal daquela maneira há muito tempo. Eu lembro-me que fiquei toda arrepiada e foi uma sensação estranha. E depois até eles estavam sempre a perguntar: estás a perceber? Estás a perceber? Não sei o que eles vão dizer. O que é que isto quer dizer? Foi uma cena fixe. E depois acabamos por ficar grandes amigas. E ainda hoje falamos. E depois ela acabou por me emprestar a tal mota para eu ir ao Kelimoto e voltar. Há muitas coisas aqui e gostava que. Mas se calhar pode até ficar para um episódio convencional da Metamorfose, quando foste esse vulcão, que já tivemos episódios assim. Também achei interessante as duas vezes em que tu tiveste medo com o rapaz da mota, que era um anfitrião espanhol na Indonésia. Sim, sim. O gajo do cão. E com os outros em Myanmar. Mas também é por isso que uma pessoa não pode levantar o véu a tudo. Está aqui o livro. E como eu disse há um bocado, eu acho que podíamos acabar no fim. Porque achei... para já, mais um elogio. Acho que isto é um livro muito honesto. Acho que tu não tens nenhum problemas em expor a tua própria vulnerabilidade em determinados momentos. E depois, na parte do fim, também não tens grandes problemas em chegar a uma dada altura e a perceber que tu não estavas a ser, de certa forma, muito fixe. E porque estavas a vir com a tua viagem toda sem perceber. Mas já vamos falar disso. E eu queria começar por aqui. Tu dizes, fala-se tanto em irmos atrás dos nossos sonhos, em lutar para os conseguirmos realizar, em não desistir. Mas, e depois do sonho? Nunca se fala no que fazer depois de concretizarmos o grande sonho. E depois de erguermos a taça e de a pousarmos na prateleira em cima da lareira, fazemos o quê? Ficamos sentados no sofá, a olhar para ela? Ou arranjamos outro sonho para substituir o anterior? Isto acho que é uma cena acerca da qual muitas pessoas podem... com a qual muitas pessoas podem concordar, porque realmente uma pessoa, às vezes quando chega, acabou de vir de uma viagem completamente alucinante, completamente plena de todo tipo de descobertas novas, espaço plenário, e depois aterramos com pessoas que não... Aterramos, tanto literal como metaforicamente, de volta ao mesmo sítio, e estamos rodeados das mesmas pessoas de sempre, mas parece que elas não nos entendem e que nós não nos entendemos a elas. E quando eu disse que não ser muito fixe, não é... É uma maneira de dizer, sim, obviamente. E que queria que falasse um bocado disso. O que é que sentiste quando regressaste? Olha, há duas coisas. Uma é essa do sonho, que tu falaste, e outra é a parte do regresso em si. Quanto a essa parte, pegar nessa parte do sonho primeiro, eu acho que é... Lá está, o pessoal... Há boa aquela cena do percorre os teus sonhos, sei que mais... Porque normalmente as pessoas não percorrem. Porque se percorressem, depois há um pós que também é preciso saber lidar. E a minha vida foi toda, até aqui, ou melhor, até essa viagem, foi toda tomada por grandes objetivos na vida. Eu tinha primeiro o meu grande objetivo de terminar o meu curso e ser bioquímica. Depois, quando percebi que esse afinal não era bem o meu objetivo era fazer essa grande viagem. E durante 3 anos eu tinha isso em mente e as coisas que eu ia fazendo inconscientemente iam para aí, percebes? A minha atenção ia sempre aí. Eu comecei a trabalhar para que essa viagem acontecesse e aconteceu. E depois na viagem, depois no final da viagem eu não tinha mais nada que quisesse mais. Eu já tinha conseguido tirar a formação que eu queria, tinha feito o curso que eu queria, tinha feito a viagem que eu queria, não havia um outro achievement
enorme, percebes? Que me enchesse, preenchesse os meus dias e toda a minha energia e motivação ia canalizado para aqui. E eu hoje não tenho. Só que o exercício foi aprender a aceitar, a ter pequenos objetivos e pequenas metas, mas eu já não tenho nada que eu digo assim, pá, eu daqui a 10 anos quero estar ali. Não há nenhum sítio onde eu quero estar mais. E fui arranjando pequenos objetivos. Quando cheguei a Portugal, o primeiro foi sair de casa dos meus pais, o segundo foi encontrar uma profissão que me satisfizesse, encontrei uma que não me satisfez e então perceber para onde é que eu me queria virar. E estou sempre neste registro de pequenas metas e nunca mais tive uma busca muito grande, mas isso também não se procura, isso é, percebes? Também tem a ver com a nossa área, como é que nós ocupamos o nosso tempo profissionalmente também. Porque... Exato, mas eu tinha um objetivo muito grande de ser cientista e de ser uma excelente profissional e isso depois caiu tudo por terra e depois o sonho seguinte era a viagem e depois a viagem aconteceu, mas eu também sabia que não queria viajar sempre, ou seja, eu não queria ser viajante profissional. E fiquei ali um bocadinho à deriva e às vezes senti necessidade de ter um grande sonho de me amarrar para lutar por, percebes? Para lutar por alguma coisa, porque senão parecia que estava só a viver por viver ao desbarato e se calhar essa ideia de viver pode ser fixe para algumas pessoas, mas para outras não. E depois em relação ao regresso, para mim foi atroz. Deixa-me ler aqui esta parte. Pois. Saí daqui certa do que queria ver e fazer por esse mundo fora e voltei com a cabeça ao contrário. Sabemos sempre o que queremos fazer no mundo, mas não sabemos o que é que o mundo vai fazer connosco. Viajar é sempre uma caixa negra. Embora saibamos para onde vamos e o que é que queremos fazer, dificilmente conseguimos saber que impacto é que as experiências da viagem terão na nossa vida. Neste impasse de discussões e confrontos com todas as pessoas que faziam parte do meu círculo, um dia uma delas disse-me, em resposta a algo que disse: "Tu é que foste embora." Essa resposta ressoou cá dentro e foi nesse momento que me caiu a ficha e percebi que algo estava diferente em mim. Fez-me ter consciência de que talvez eu agisse também daquela forma no passado. Talvez também eu continuasse a agir daquela forma, se não tivesse feito esta viagem. E que talvez, também, eu devesse compreender mais as atitudes dos outros, mesmo que não as aceitasse, ao invés de lhes fazer frente. Pois afinal, se eu andava chateada porque ninguém era empático com ninguém, talvez também eu devesse ser mais empática com os outros. E acho que isto sumariza bem esse tipo de... Eu não me identifiquei a 100%, porque... acho que os tumultos que tive quando regressei de viagem não foram assim tão... Mas também foi diferente. Eu, quando cheguei da minha primeira viagem, a minha avó morreu passado 3 dias e isso tomou conta de tudo, de todo o meu mapa afetivo. No entanto, apesar de não me ter identificado a 100%, não só me identifiquei parcialmente, como consigo perceber que isto possa ser um padrão em muita gente que regressa e depois acabou por mudar, mas os outros não mudaram da mesma forma e isso leva a colisões. Eu acho que sempre pode ter tido uma coisa que também pode ter tido impacto foi ter feito essa viagem muito nova. Ou seja, se calhar se tivesse feito essa viagem numa idade mais... em que eu talvez estivesse mais sólida, percebes? Não tivesse flutuado tanto, não sei, nunca fiz outra noutra idade. Mas o regresso para mim foi atroz, foi mesmo muito difícil. Foi atrás, uma palavra forte. Não, eu tive 3 meses aqui em Portugal que eu acho que discuti com toda a gente, perdi amigos mesmo, porque não estava estava contra tudo que não fosse natural. Eu quando estava a chegar, quando estava a vir para Portugal, eu partilhei no Instagram estas minhas dúvidas e a Cátia Diodato, já estivesse aqui no Metamorfose, mandou uma mensagem que eu nunca mais me esqueci e ela disse-me assim: tu quando voltares vai ser difícil e tu tens que meter na cabeça que tu nunca mais vais ser a Patrícia que és em viagem, mas também nunca mais vais ser a que eras antes da viagem, tu vais ter que encontrar a tua nova versão. E foi um bocadinho isso, eu acho que demorei mais ou menos 3 meses a tentar perceber que eu não posso chegar aqui a Portugal e querer que o pessoal não use mais plástico, porque eu vi bué plástico, e plástico é bué mau e vamos banir o plástico todo e a partir de agora ser super radical. Percebes? Porque não é assim que funciona. E também ao mesmo tempo eu enervava as minhas amigas sempre com fotos para o Instagram, com filtros a querer serem mais bonitas e mais isto e não se aceitarem como elas eram, e eu discutia porque é que vocês não são naturais e sei lá, eu lembro-me essa passagem que tu disseste, ela me disse: tu é que foste embora, isto foi a propósito de uma fotografia que estávamos a tirar em que já íamos tipo, na 40ª tentativa e nunca mais estava bem. Eu estou farta de estar aqui, tipo, é foto. E eu vim bem revoltada com todas estas coisas que aqui hoje em dia já aceito, posso não gostar desta atitude, mas não estou ali a tentar remar contra o mundo. E queres ter uma vida fixe. Quero ter uma vida não fixe. Queres estar sempre a ser aquela pessoa, mas em África o pessoal morre a fome. Exatamente, mas quando voltei não consegui e quis fazer tudo. E eu quando cheguei, eu deitei
mais de metade das minhas coisas fora. E em 2 semanas foi tudo para lixo. Pá, mas eram as minhas coisas, eu não podia obrigar as outras pessoas a fazer a mesma coisa, entendes? Nem podia querer que os outros tivessem a mesma... não queria imprimir nos outros as mesmas mudanças que eu tinha em mim. E, na verdade, nem eu bem sabia quais é que eram essas mudanças, porque eu não conhecia a pessoa em que eu me tinha tornado. Eu podia ser uma pessoa diferente lá, mas lá o meu contexto era o outro. Aqui não era. Eu senti muito aquela coisa de eu vou voltar para uma vida que já não me serve. Mas também não sei qual é que me serve agora. Porque eu não sei quem é a Patrícia num contexto normal, no contexto de morar com os meus pais. E eu acho também o facto de morar com os meus pais foi complicado, porque eu voltei muito diferente e com hábitos muito diferentes. E depois cheguei cá e morava com os meus pais, tinha aqueles horários, tinha aquelas rotinas. Eu lembro-me perfeitamente de uma coisa que eu fiz, que é aquela mesa que está ali na minha sala, pequeninha. Aquela é uma mesa do IKEA, de centro, que eu comprei e mandei cortar os pés porque ainda ficava muito alta, porque eu quando cheguei tinha muitas saudades de comer no chão. E então lembro-me perfeitamente de pedir aos meus pais e comprei lá uma mesa de 7 ou 8 euros e pedi ao meu pai para cortar. E o meu pai pensou, está mesmo tolo. E o meu pai foi para a fábrica, cortou as pernas ainda mais, porque a mesa de centro era muito alta, e tipo eu comia no chão e os meus pais tipo, Patrícia, já chega, acabou a viagem, volta para o mundo normal. E eu, não, eu vou comer no chão. E tive ali revoltas muito, muito chatas. E só depois de voltar, 3 meses depois fiquei estabilizada, bem, 6 meses, quase que demorei o mesmo tempo. E é engraçado, e eu posso partilhar isto aqui agora. Como tu sabes, eu comecei agora a trabalhar em comunicação de ciência e estamos em 2022, essa viagem acabou em 2019 e esta mudança de carreira foi um resultado da viagem e foi um resultado das experiências que vivi, que só consegui aceitar e abraçar muito tempo depois, porque eu voltei da viagem com a ideia de voltar para a bioquímica, para a minha área profissional. Foi um erro que eu fiz. O erro não foi ter voltado para a mesma área, o erro foi, e a Bia, que tu conheces de Lisboa, ela também já partilhou comigo o mesmo sentimento, que foi que nós ambas partimos de viagem com a certeza de que isto ia ser uma viagem e no final íamos voltar para a ciência. E fizemos as duas isso. Só que ela ficou, e ainda lá está. E eu percebi que afinal não era bem aquilo que queria. Na verdade, aquilo que eu acho que nós devemos ter feito... Ela ficou e ainda lá está? Está a trabalhar em ciência. Aquilo que nós devemos ter feito era, na opinião dela e na minha também, ter partido sem sabermos que íamos voltar. Tipo, vamos e depois logo se vê para onde é que a nossa vida sopra. Se calhar a nossa vida vai soprar para vender ananás. E vamos vender ananás, não há problema nenhum. Mas nós voltámos com aquela cena do vamos viver boa de cenas e depois vamos voltar para aqui. E então eu nem sequer me dei a liberdade de pensar e se eu mudar tanto que já não é para aqui que quero voltar. Então obriguei-me a voltar. E precisei de quase 2 anos para perceber, obriguei-me a voltar, não é isto que quero, mas o que é que eu quero? E pronto, e pensar para onde é que eu vou apostar, e foi para a comunicação de ciência. Mas acho engraçado porque foi uma realização que demorou 2 anos a ter. Tipo, a viagem foi tão curtinha e ainda hoje continuo a colher frutos e mudanças de vida até. É uma boa ponte para aqui para a última passagem que eu gostava de ler, que é... acho que o livro acaba de uma maneira muito fixe, que eu não vou ler também para não estragar. Mas aqui no fim, em linha com o que estava a dizer, o mundo com as suas nuances foi mostrando que as coisas são, por vezes, muito mais frágeis e efêmeras do que aquilo que julgamos. E por isso acredito que viajar me roubou os medos. Fez de mim uma pessoa mais sólida e íntegra que, embora menos certa de si, é mais certa sobre o que quer de si. Eu acho que isto é altamente porque é como se estivesse a dizer, pelo menos da maneira como eu interpretei, não, ao invés de dizer eu quero ir para ali, dizer eu quero descobrir para onde é que eu quero ir. E ter a certeza, não de para onde se vai, mas de que há o investimento de que se quer ir para algum lado. Patrícia, muito obrigado. Obrigada. Foi a primeira vez que eu ensaiei fazer assim uma cena baseada num livro. Espero que tenham gostado. Sendo assim franco, há sempre aqueles problemas de encadeamento. Bom, será que esta cena fica fixe ou não? Mas acho que terrível não há de ter sido, quanto mais não seja, porque está aqui a Patrícia e ela acabou por salvar tudo. Podem comprar o Instagram da Patrícia é Girl From Nowhere. Está aqui um livro que tem muito mais... Nós praticamente não tocamos em histórias, que não é muito a panagem da metamorfose. As histórias acabaram por ser mais um acessório, é um tema mais conceptual do que outra coisa qualquer. Mas está pejado também de histórias que vão achar muito interessantes. Portanto, se quiserem comprar o livro, podem mandar mensagem à Patrícia em Girl From Nowhere e ela assim vos envia. Já agora também aproveitem para lhe dar
aquela verdadeira seguidela. Se me quiserem seguir a mim próprio, podem fazê-lo em Pedro on the Road. Subscrevam o canal e apoiem a Metamorfose de uma maneira bué de simples, que é com apenas 2€ por mês. E agora é necessário mais que nunca, porque eu não sei o que é que... Não sei para onde é que a Metamorfose vai e o que é necessário, mas talvez seja necessário que tu, caro amigo ou amiga, ou amigue, ser inclusive e tudo para se marcar toda a gente, que sempre curtiste este programa, mas pensaste, vou deixar para depois, não deixo para depois, agora. patreon.com/metamorfoseambulante. Patrícia, obrigado. Obrigada. E se calhar ainda faremos um outro episódio com uma história mais específica disto. Tchau, tchau. Até para a semana. Alright. Tive uma realização do caraças agora. Diz-me. Peraí, deixa-me tirar isto. Quando tu lançaste o teu primeiro Metamorfose, nós ainda não nos conhecíamos pessoalmente, só tinha comprado o livro. Eu estava a viajar, estava no Laos, e pensei, que cena altamente, pá, que programa fixe, que não sei o que mais. Longe de imaginar que um dia ia a um episódio. E a gravar em casa. E depois, quando fui gravar um episódio, pensei, é isto, tipo, lembro-me perfeitamente de estar a ver isto, estar a pensar que cena altamente, e vi lá, estou aqui. Quando fui a Lisboa. E agora ele está a ser gravado. Yeah. Aí eu estava a comentar com o Pedro lá fora também, que eu assim, quando eu comecei a ver as tuas cenas e as do João, porque eu sou da mesma freguesia do Falcão, e comecei a conhecer as vossas cenas, e eu assim, e que fixe, tipo uma cena em português, estás a ver? Estava sempre detached, tipo, eu já pesquiso bué de cenas em inglês e caraças, e começar a ver essa cena em português foi muito fixe.